Oi, gente, Roberto Relubiscro aqui. Entre 1940 e 1941, no sul da França, existiu uma organização liderada por um jornalista norte-americano e ajudada por norte-americanos expatriados, gente que estava por ali, ajudaram a contrabandear artistas, intelectuais, políticos, indesejáveis, né, daquela época, para os nazistas, para os Estados Unidos, né, que fingiam neutralidade, mas eram super antissemitas. Essa minissérie não deixa de falar isso. Na verdade, a minissérie não deixa nem escapar que o Churchill era antissemita, né? Só que dá uma abrandada, né? Era só nas portas fechadas. Ok. Bom, essa organização na minissérie, que é baseada em um livro e que usa personagens da vida real de forma ficcionalizada, acaba meio que colocando como chefe da organização uma herdeira, uma ricaça norte-americana, que parece uma daquelas heroínas saídas de séries dos anos 50, 40. Claro, isso dá muito mais destaque, né? Ela tem umas roupas, ela é bonita, ela tem um cachorrinho, ela é super esperta. Isso dá um charme para essa série e, ao mesmo tempo, claro, vai fazer com que pessoas reclamem de um carnaval tonal, né? Porque ela é desnivelada tonalmente, e vai fazer com que a gente reclame também, às vezes, de que, apesar daquelas pessoas correrem perigo, o tom da minissérie pode ser assim leve demais. Eu acho que no final das contas o que a minissérie quis dizer mesmo em tempos de profunda crise humanitária, existem momentos em que a gente precisa viver, e só esse celebrar viver, e a gente precisa às vezes viver esquecendo que está esse horror, fazendo festa, tal. Mas vamos comentar isso com mais vagar depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então, os 7 episódios, eles vão ser assim, lindamente filmados, as paisagens e as cores saturadas, você percebe que tem muito, entre aspas, sonhos digitais ali em termos paisagísticos, as roupas, a produção muito legal, né? Aquelas vinhetas em preto e branco que eles usam no começo e no fim, são alusões, né, ao expressionismo alemão, ao surrealismo, porque essa minissérie vai utilizar personagens, por exemplo, André Breton, o Chagall, Marcel Duchamp, todos artistas, né, que foram efetivamente para os Estados Unidos. Intelectuais, né, eu nunca imaginei que eu fosse ver um produto de massa, né, uma minissérie da Netflix, que tivesse o Walter Benjamin como personagem. A gente que é da área de humanas, de uma certa geração e de um certo tipo de humanas, né? Estudou textos, eu estudei textos do Walter Benjamin, que eu acho lindos, usei com alunos, né? A minissérie cita o Theodor Adorno, que naquela época já estava nos Estados Unidos, o pessoal da escola de Frankfurt, tem a Hannah Arendt. Bom, então, assim, são pessoas da vida real que são usadas de forma ficcional. E então a minissérie foca os seus 7 episódios lindos, né? E como eu falei, coloridos, mas também pegando essa arte expressionista e tal, nas várias, e aí pode ser um perigozinho que esse show corre, nas muitas peripécias e nas muitos temas que podem ser correlacionados a partir disso, ou seja, uma França que estava praticamente já totalmente ocupada pelos nazistas, né? Marsella não estava ainda militarmente ocupada, mas o sentimento antissemita e o sentimento fascista das pessoas era bastante grande, né? Estava praticamente já ocupada. O porto abria e fechava. Nessas janelas que podiam ir embora pessoas. Então você vai ter assim as tentativas do grupo de salvar pessoas, quer seja indo para a Espanha pelos Pirineus, aproveitando janelas, né, de temporais em que o porto estava aberto, e ao mesmo tempo você vai ter coisas românticas, né, dessas personagens, vai ter homossexualidade, vai ter romance ou sexo entre etnias, porque daí também vai ter uma parte que tem alguns negros, imigrantes africanos,
que acabam meio que se radicalizando. Meio não, né? O show, ele é bem assim, ele é leve, mas ao mesmo tempo, acho que por isso, inclusive, ele joga as lições políticas que ele tem que jogar como cartilha, né? Os personagens falam assim, não, nós vamos fazer isso, ajudar os europeus agora, mas depois nós vamos usar a nossa expertise para acabar com o colonialismo, fazer com que os europeus saiam da África. Então você vai poder fazer uma série de leituras desse show que se passa em 1940, 41, com problemas atuais, né, da imigração, da crise dos refugiados na Europa, da própria Europa fechando e abrindo portos para os imigrantes, o papel dos Estados Unidos e toda aquela história de você vai ter, por exemplo, o diplomata que pensa só no negócio, nos negócios, a pessoa que vai seguir só a ordem, ou a pessoa que pode até nem ser frontalmente contra o nazismo, mas vai fechar os olhos quando ele vê alguma coisa acontecendo e que sabe, ali dentro tem um refugiado, né? Se faz de besta e vai. E também você vai ter coisas do tipo, tem que salvar alguém na cadeia, então vai. E a mulher vai começar a trabalhar para a agência britânica, inteligência britânica, e vai ter um batom que vai ter máquina fotográfica. Enfim, é uma série que sempre vai estar acontecendo coisas, né? Acho que cai um pouquinho numa hora que eles estão naquela vila e começa a ter aquelas festas surrealistas e que ele falou, oh, meu Deus, mas é porque eu que tenho problema com essas coisas. Eu entendi a cena, né? É para mostrar um pouco de surrealismo e também para mostrar o seguinte, as pessoas faziam aquilo para mostrar que elas estavam vivas, né? Para tentar dar um pouco de normalidade para o mundo que elas estavam vivendo. A gente fez isso um pouco na pandemia, né? A gente ficava preso e lixava os alimentos, as compras com aquele álcool, gel, não sei o quê, só que a gente também ria, via lives, a gente tentava levar a vida da forma mais, entre aspas, normal possível, com o caos que estava lá fora. Então você vai estar vendo que a minissérie ela abre para muitas interpretações. Talvez esse seja o seu ponto fraco, né? Ela não é uma minissérie memorável, né? Ela é uma aventura com romance, com uma mulher com um cachorrinho, com heroísmo, né? Você não tem um contato direto com o pessoal lá do Hitler, mas você tem contato com os simpatizantes, ou o pessoal que estava ali para entrar em Marsella, tudo. Então, aparece aquela onda fascista de que um monte de gente morreria, estava chegando, né? E é nesse ponto que você vai ter essas aventurinhas, ou aventuronas, algumas, que algumas são aventurinhas, você vai ver que tem mal entendidos. Então, o problema do show ele é um show agradável, é um show que acontece coisas, só que no fundo ele acaba pegando uma história que é realmente fascinante, né, dessa gente privilegiada, a gente não pode esquecer isso, né? Quem conseguiu escapar aí, pelo menos nesta linha de fuga, foram pessoas que tinham estudo, que tinham conexões e tal. Uma história fascinante e não dá para deixar de imaginar que a história acabou sendo um pouquinho barateada, né? Ela acabou sendo, assim, virou meio que uma série de consumo e que eu imagino que, não sei se daqui a algum tempo a gente vai lembrar da série como uma grande minissérie. Tenho a impressão que não, mas assim, como celebração da vida, como celebração da história e como diversão e como produto bonito para os olhos, Transatlântico me agradou. Repetindo, não achei uma grande série, mas é uma série, minissérie, né? Ela é limitada, 7 episódios, não vai ter mais. Ela é uma minissérie bastante assistível, com gente bonita, com coisas agradáveis e, por que não dizer, com essa história que você pode fazer ligação com o problema da imigração hoje em dia e tal, o que parece ser uma coisa tão leve, na verdade pode ser até como uma advertência. No final das contas, tudo depende de como a gente vai fazer para interpretar, tá? Mas grande série,
Eu não achei, não. Só que é fofa, e legal e divertida de ver. Tchau.